tio? É que eu não tenho esse valor aqui, Ah, tá? Em volta. tudo bem, não tem problema não. Você tá livre aí agora? Tá livre? Tô. Ah, será que a gente tem uns 30 minutos, uma hora pra gente conversar? Eu tô mexendo aqui. Ah, tá bom. Se você puder colocar, se você puder colocar o seu telefone deitado, a imagem vai ficar melhor aqui pra mim. Sim. Aí, agora sim. Agora ficou bom. Eu também, Aqui por causa pois não. aqui por causa do coronavírus, tem que usar máscara. Ah, tá bom. Você tá onde agora? Tô no mercado. Ah, tá trabalhando hoje? É? Desculpe, eu achei que fosse dia de folga. Não, não, aqui tá todo dia. Trabalha de domingo também? Domingo tem feriado. Ah, eu não sabia. Antigamente fechava no domingo, não era? É? Antigamente fechava no domingo, se eu não me engano. É fechado. Ah, É, agora tá abrindo. é, Desculpe, eu achei que você estava de folga em casa, por isso que eu perguntei se seria o melhor dia pra gente conversar. É, mas de domingo a gente fica até meio-dia fora. Ah, tá. Eu achei que você estava em casa, desculpa. Não, não. Ah, mas não te atrapalha, tio, a gente conversar agora? Porque não dá, porque não tem ninguém. Ah, então tá. Enquanto. Então, eu queria bater um papo com você Ah, e, ao mesmo tempo, eu também. Será que o volume do seu telefone tá baixo aí, tio? tá meio baixo. Será que dá pra aumentar o volume do seu áudio pra você ouvir melhor? Não, agora eu tô ouvindo melhor. Ah, então tá. Talvez você possa aumentar mais o volume aí do seu aparelho para minha voz ficar mais alta para você ouvir. Eu tô ouvindo bem agora. Ok, então tá bom. Então, eu queria bater um papo com você, como eu conversei aquele dia, para a gente contar um pouco das É, histórias do Japão. E ao mesmo tempo, eu é, também estou fazendo um teste para ver se eu consigo gravar a nossa conversa, para depois eu é, colocar no YouTube para nós eternizarmos essa conversa, para que é, futuramente muitas pessoas possam assistir, conhecer a sua história, a minha história, um pouco da história de quem veio para o Japão naquela época, que foi o início de tudo, né? Então eu vou tentar gravar um pouquinho dessa história para ver se eu consigo editar tudo isso depois e colocar isso no YouTube, na internet, né? Que é como uma televisão da internet. E aí depois você vai poder assistir também, depois que tiver pronto, se der certo. Aí eu peço pro Juliano te mostrar, depois que ficar tudo certinho, eu coloco lá no YouTube e peço pro Juliano te mostrar para você assistir, é. tá bom? Tá bom, tá Eu, bom. eu espero que fique legal e eu espero que eu consiga gravar também. Caso eu não consiga, aí vai ficar pelo menos o nosso bate-papo aqui eternizado e a minha gratidão a você também por você ter me dado essa oportunidade, né, de vir para o Japão. E é sobre isso que eu também gostaria de saber um pouquinho, né? Tá bom? Aí eu vou começar a gravar agora como se eu estivesse gravando para esse canal que eu tenho no YouTube, e aí a gente vai batendo um papo e a gente vai relembrando as histórias e contando tudo isso daí. Combinado? Falou, falou. Vamos voltar um pouquinho lá nas histórias do baú, do fundo do baú. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com uma pessoa ilustre, o meu tio Júlio Sato,
que está falando lá de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, né? Uma pessoa muito importante na minha vida e muito importante na minha vinda para o Japão, muito importante na decisão que eu tomei de vir para o Japão, e foi tudo através desse meu tio que isso aconteceu, né? E como eu completei 28 anos aqui no Japão, eu não poderia deixar de conversar com esse meu tio e de agradecê-lo por ele ter me dado essa oportunidade de saber que eu poderia vir para o Japão, né? E eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu tomei, né, de ter vindo para cá. Se eu não tivesse vindo, eu não sei o que seria ou como seria a minha vida, mas eu tenho a certeza que eu tomei a decisão certa de vir para cá. Então, tio Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você se dispor a conversar, e me desculpa ter ligado num dia de trabalho. Realmente eu achava que domingo era folga, né? Para quem não sabe, o meu tio Júlio cuida dos negócios que começaram com meu avô, né? Era um mercado, eu me lembro quando era lá na avenida, que era eu não sei como se chamava na época, tio. Como se chamava? Era um armazém, Sato? Eu não sei como se chamava. Mercearia Tarzan. Mercearia Tarzan. E eram secos e molhados, era uma lojinha lá no centro da cidade, não era? Centro, Isso, eu tenho memórias ainda daquele lugar, eu ainda criança, e entrando ali, brincando por ali, eu ainda guardo memórias daquela época. E hoje é o meu tio Júlio, o filho dele, o Juliano Sato, que administram esses negócios que meu avô começou há muitos anos atrás, né, tio? E vocês dão continuidade aí até hoje. Tio, o vô começou em 1948. em 1948. Ele e os dois tios, né? O pai do Massal, Certo. do Nestor, né? Certo. O pai do Kazu. Certo. CC do Kazu. Ah, eu não me lembro muito bem deles, tio. Tem uma memória assim, bem distante. E lá era uma sorveteria, depois virou uma mercearia, armazém, e agora o mercadinho. Certo. E continua chamando Tarzan? Ah, eu me lembro das últimas conversas que eu tive com o Dichan, ele já com Alzheimer, né? Talvez não se lembrasse muito bem de mim, mas eu conversei com ele por telefone algumas vezes, e eu dizia: você se lembra, Dichan, quando eu morei aí com você e nós íamos trabalhar no mercado, né? E o senhor era o Tarzan e os clientes chamavam de Tarzan e eu era o neto do Tarzan, né? E ele me dizia assim: ainda Tarzan, ainda Tarzan. Então eu acredito que ele estivesse entendendo o que a gente estava conversando, sabe? Eu me lembro nas nossas últimas conversas ele dizia: ainda Tarzan, aquele jeito dele falar, né? Então, até quase nos últimos dias dele, ele fazia questão de vir aqui trabalhar. Ele não esqueceu do trabalho, né, tio? Esqueceu de muitas coisas, mas desse trabalho ele não esqueceu, né? Incrível, né? Os amigos assim dele, de antigamente, que chegava para conversar, ele não lembrava mais. Incrível, o verdadeiro espírito do japonês, daquele povo trabalhador, né, daquele povo esforçado, que foi a geração dele, né? Enfrentaram a guerra, enfrentaram tantas dificuldades, depois a imigração para o Brasil, né? Trabalho duro, trabalho na lavoura, né? E não sei se você sabe, o avô, o pai da Patrícia,
Sim. Escreveu um diário a vida toda. Sério, tio? Isso. Eu ia falar um diário que o avô, pai da Batina, escreveu. Sei. Você sabia? Não sabia. Ele escreveu ele escreveu tudo que ele fez na juventude, a Puxa, viagem dele para cá, o Brasil, os primeiros dias do Brasil. que legal. Então, o dia que você aparecer aqui, não sei, Puxa, isso é uma relíquia, né? é uma Se um dia a relíquia, gente conseguir traduzir tudo isso e transformar num livro, quem sabe um dia eu escreva um livro, Hã? quem sabe um dia eu escreva um livro contando a minha história e coloque esse livro dele junto com a história, né? Não, esse diário do avô Sim. foi traduzido. Foi traduzido. Ah, já foi traduzido, então? O tio de Bauru lá traduzir, ficou uma coisa ali. Que legal, gostaria muito de ler, sim, com certeza, com certeza. Que bacana saber, né, que a nossa história ficou gravada em livros e agora a gente está tendo a oportunidade de gravar isso em vídeo, de poder eternizar isso num vídeo, numa conversa, né? Isso vai ser muito legal para a nossa história, para o legado que nós vamos deixar para os filhos, netos, bisnetos, aqueles que virão, né, tio? Que legal. Eu queria que você contasse um pouco, tio, como você veio para o Japão e como você soube que existia essa oportunidade de vir para o Japão trabalhar. Como que isso começou? Não, essa minha ida para o Japão foi até meio esquisita, porque quem fazia papelada para mandar o DK5 para o Japão era um senhor de Tupã. Certo. Aí um amigo meu falou, eu estou indo para o Japão, eu falei, então vou fazer a papelada em Tupã. Eu fui junto, né, mas sem intenção nenhuma. Certo. Lá ele começou a conversar, não sei o quê. Ele perguntou se eu tinha os documentos. Eu falei, tenho, ué. Aí ele falou, mas não estou querendo ir. Aí passou acho que um mês, 2 meses. O colega falou, o papel ficou pronto também. Eu falei, louco. Eu não falei nada. E já estava tudo pronto. Ele falou, você... Vamos lá. Eu peguei e fui. Então foi através desse seu colega que você soube que poderia ter possibilidade de vir trabalhar no Japão. E você... Não, antes eu tinha conversado com os amigos que tinham ido. Ah, tá. E falei, o negócio parece bacana. Você se lembra em que ano que você veio pela primeira vez? 90. Em 90. Foi em 90. O Nestor acho que tinha ido ali 1 ano antes ou 2 antes. Ah, então o Nestor veio antes de você. Foi antes, Então o Nestor, que é nosso primo, né? Ele também é uma pessoa com quem eu quero conversar, porque eu também sei que ele está aqui há muitos anos, há mais tempo do que eu, e pelo jeito há mais tempo do que você, né? Quando você vem. Então ele deve ter sido um dos primeiros realmente a ter vindo, né? Ele é uma pessoa com quem eu quero conversar também e fazer esse bate-papo para ouvir as histórias dele. Eu acho que ele foi em 88, 89, por aí. Eu acredito que foi nessa época que começou essa migração, né? Dos descendentes para cá, né? Acho que um pouco antes, né? Não sei quanto tempo antes, mas foi um pouco antes. Aí o Nestor foi, eu tinha que conversar com ele também, ele falou que tava bom, que... Tava dando um dinheirinho bom.
É, E você se lembra quando você chegou aqui, como que foi essa chegada? O que você se lembra daqueles primeiros dias aqui no Japão? rapaz, foi complicado, porque eu cheguei no Japão e a minha papelada não tinha, o cara não tinha mandado. Fiquei quase 3 dias parado no alojamento lá. 3 Pensava que tinha meses. ido comigo. Hã? 3 meses. Quase 30 dias. 30 dias. Eu fiquei parado esperando a papelada que não chegava. Até que o cara mandou, aí eu comecei a trabalhar numa siderúrgica. Siderúrgica. É, Trabalho duro. fazendo umas peças que dizem que era para trator, né? Certo. Mas foi uma experiência boa, né? Certo. Foi bem foi em Totig, perto de Tóquio. Ah, em Totigo. Aí, tava uns 7 meses, Certo. apareceu um cara de uma empreiteira lá onde a gente morava, Certo. convidando para ir para lá, né? Falei, eu vou, a minha tia mora, a tia, irmã do Didier, né? Morava lá. Em Osaka. É. Certo. Onde que eu te encontrei? Sim, nós nos encontramos em Osaka e também fomos visitar essa família japonesa que nós temos lá, né? O cara falou, quer passar? Eu falei, oi. E aí você ficou em Osaka. Se permaneceu ali em Osaka. Aí, anos, né? Ah, E a Osaka num desses feriados, acho que de agosto, certo. aí eu chamei a tia para ir lá em Kyushu, onde tia nasceu, né? Certo. E tia e a Batia, eles nasceram. E nós fomos lá, conheci os parentes lá. Certo. O duro é que eu não sabia conversar, né? Ah, tá. Tinha dificuldade da língua, né? E eu sempre fui meio achado para aprender a falar. Depois que eu aprendi a meia dúzia de palavrinha, né? Certo. Ah. E você se lembra assim de alguma curiosidade em relação à comida? Você se adaptou bem à comida japonesa? Eu sempre gostei, né? Ah, tá. Tudo que vinha comer. Não sentiu dificuldade então com a alimentação? Eu gostava, né? Ah. E com o frio, tio? Pra mim é uma coisa que eu não me adaptei até hoje, o frio. Eu não gosto muito do inverno aqui, né? Não, o frio não tive problema, não. É, eu fiquei um pouco traumatizado no começo, sabe? Hoje em dia a gente tem carro, né? Não passa mais frio, né? O carro tem aquecimento, as empresas também, a empresa que eu trabalho tem aquecedor, então a gente não passa frio, mas aqueles primeiros anos que andávamos de bicicleta, né? E muito frio, chuva, vento, neve, aquilo me deixou um pouco traumatizado, eu não me acostumei com o frio até hoje. Então, lembrou daqueles o Massal e o Jorge estão de novo. Certo. Você lembra? Lembro, claro. Eu só não tenho contato com eles, né? A gente está tentando fazer contato. O Márcio, né? Tá tentando fazer contato com eles para ver se eles entram no grupo do WhatsApp para a gente poder voltar a conversar, né? O Márcio está imenso. O Márcio só ficou aquele... Com ele eu tenho contato. Depois, sim. o
o Márcio? Isso, com ele eu tenho contato. Eles têm um grupo daquele pessoal que veio com a gente naquela época, e nós temos um grupo no WhatsApp, então são pessoas com quem eu estou sempre conversando. Aí eles estão tentando colocar o Jorge e o Massal também nesse grupo para eles poderem conversar, bater um papo, colocar a conversa em dia, né? Mas eu ainda tenho contato com alguns amigos que eu fiz naquela época, né? Nós temos um grupo no WhatsApp e de vez em quando a gente conversa, troca uns áudios, troca umas mensagens, né? Certo. Esses dias a Claudinha colocou o filho do Juliano no... Você viu? Vi, às vezes eu vejo fotos de vocês. Quando o Juliano, a Claudinha posta, eu vejo fotos de vocês. E do Rafael, filho do Juliano, você viu? Já vi fotos dele, já. É a cara dele, a cara do pai. Bicho tá gordinho. Ah, é? Pega um pouquinho. Pois meu não, amigo aqui. pois não. Ah, não, se precisar atender alguém aí, fazer alguma coisa, não tem problema não. Depois eu vou editar o vídeo. Eu posso cortar algumas partes, enfim, não tem problema não. Então, o filho do Juliano estava aqui ontem. Ah, Ele teve o filho, mas não casou com a mãe, né? certo. E só deixa ele vir de sábado. Ah, tá, que pena. Puxa. Aí ele chega lá para as 9 horas, lá para as 2 horas. A gente tem que levar Já isso. tem que né? levar de volta. Ah, entendi, entendi. Tio, O bicho tá gordo. uma coisa que eu queria te perguntar. Uma curiosidade que eu tenho, e realmente eu não me lembro como que eu soube também dessa oportunidade de trabalhar no Japão. Se você se lembrar, eu gostaria que você me contasse como surgiu a ideia de você entrar em contato comigo e me oferecer essa oportunidade de também vir para o Japão, né? Como que isso começou? Eu já fiquei sabendo que é a cidade de Sansei ir pro Japão. Certo, Aí, a Nico tinha escrito para mim que na sua mãe que estava trabalhando. certo, Só acho que estava parado, né? E certo, você acho que já tinha acho, 16 ou 17 anos. Falei, certo. então dá. Eu falei, então quando o André lá para Saulo Cruz, para ele aprender a falar um pouco do Nihongo, de Cambodja, depois, a hora que der certo, eu venho aqui pro Japão. Ah, você estava no Japão, então? Já estava, já. Ah, tá. Saber que tinha essa possibilidade, né, de você trabalhar. Certo. É que eu falei, né, para ter que falar, né, para mandar você para os grupos que Pois é, aprender um pouco. com 17 anos eu me formei no colégio, né? E tava assim, sem rumo, não tava assim com uma direção, não sabia exatamente o que fazer. Eu estudei 2 anos de técnico em eletrônica, achando que era algo que eu gostava, mas não me identifiquei muito bem com o curso, né? E na época ainda muito jovem, não era muito dedicado aos estudos, gostava mais de curtir, de brincar, de passear. Então eu estava assim realmente meio perdido, né? Então em 91, com 17 anos, eu me formei, né? E estava assim sem rumo. Foi quando eu tive essa notícia, né? E aí eu fui para Oswaldo Cruz, fiquei lá uns 6 meses. Lá não, aí, né? Fiquei aí por uns 6 meses e foi quando a documentação ficou pronta, né? E eu acho que eles estavam esperando eu completar 18 anos para poder vir, porque a viagem saiu
no dia 14 de julho. No dia 10 eu completei 18 anos e no dia 14 eles programaram a viagem. Então acho que eles estavam esperando eu completar os 18 anos, né? Aí eles me avisaram com um mês, acredito, de antecedência. Eu voltei para São Paulo, para São José dos Campos, me preparei e no dia 14 nós saímos do Brasil, eu, o Massal, o Jorge e o Márcio, né? E cheguei aqui no dia 16, que foi agora quando eu completei 28 anos aqui, né? André, Pois não, cada pegou gente aqui, ó. tudo bem. Vou ter que paradinha, depois a gente continua. Tudo bem, tio. Eu te ligo uma outra hora, aí a gente conversa. Eu vou tentar ligar num dia que você estiver em casa, de folga. Tá bom. Tá bom? Desculpa ter ligado aí no dia de trabalho.